O dinizismo na seleção brasileira foi extremamente passageiro, e ele que veio mais para tapar buraco em relação à vida de Ancelotti, na realidade não conseguiu nem tapar o seu próprio buraco. Acabou sendo colocado na roda em vários jogos da seleção e acabou provando que para aqueles críticos que falaram que ele não era um treinador tão adequado para a seleção, que sim, realmente ainda falta muito. A seleção brasileira mostrou ser um ambiente muito grande ainda para um treinador que está em processo de formação e só agora conseguiu ser consolidado com o título da Libertadores. Muito também pelo fato do próprio Fernando Diniz ter que dar conta do Fluminense de uma maneira que ele não conseguia conciliar 100% um trabalho ou outro. É bem óbvio que isso iria acontecer. É natural que quando se tem um treinador com várias demandas, e esse seja apenas um percurso de experiência. E foi assim que realmente se provou. Edinaldo Rodrigues realmente colocou à prova sua palavra de que Diniz permaneceria até a Copa América. Só que na verdade o que existia na palavra dele era que um certo carinha viria. Italiano, sabe? Experiente, sabe? Exatamente, Ancelotti. Ele não veio, ficamos com as mãos abanando, mas o novo treinador agora assume o posto. Ele é brasileiro, como muitos comentaristas pediram, já que para alguns um treinador experiente, mesmo que gringo, não bastava. E tem um nome bem conhecido, principalmente idolatrado por uma das maiores torcidas do Brasil, não somente uma na verdade. Com uma longa passagem por treinador, Dorival Silvestre Júnior vai ter a maior experiência da sua carreira, podendo agora consolidar-se para todo sempre, quem sabe reverberando e trazendo de volta a esperança do torcedor brasileiro. Isso não é especulação, isso tá comprovado, conversas feitas, tudo encaminhado. E na verdade, para rimar mais ainda, contrato assinado. Dorival Júnior é o novo técnico da seleção brasileira e veja tudo o que aconteceu para que ele assumisse esse enorme cargo. Antes de tudo, claro, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar junto comigo todo esse processo, principalmente ver como Dorival Júnior pode ser um pilar importante, um 8 ou 80 para a seleção. Vambora! Após a pronta saída de Fernando Diniz, Edinaldo Rodrigues viu que já perdeu tempo demais e se enchendo com alguém que não viria. Carlo Ancelotti foi um sonho de verão, que na realidade não durou nem o inverno. Tava mais que na cara que Ancelotti não deixaria o barco do maior clube do mundo. Só que Edinaldo Rodrigues, na sua brilhante cabeça, imaginou que Ancelotti acabaria sendo dispensado por Florentino Pérez e colocou isso como certo. Só que na realidade Ancelotti segue fazendo um grande trabalho. O presidente Florentino Pérez deixou muito claro que isso não aconteceria e que ele permaneceria até a temporada de 2026. E foi exatamente isso que, sem mãos abanando, Ancelotti assinou o contratinho, bem bonitinho, né? Merecido, afinal, fez um grande trabalho pela equipe merengue e quem acreditou que ele viria ficou com as mãos abanando. Pois então, Dorival Júnior aceitou o convite de Edinaldo e será enfim o novo técnico da seleção. O São Paulo, o atual clube do treinador, já está ciente da decisão e agora trabalha para encontrar um substituto para 2024. Agora o técnico vai acertar os últimos detalhes de sua rescisão com o clube paulista para iniciar o trabalho visando a Copa do Mundo de 2026. O técnico, como praticamente todos os outros técnicos, sempre teve o sonho de treinar a seleção, ficando balançado com a oportunidade. Apesar da insegurança por causa das disputas políticas da CBF, Dorival Júnior, de prontidão, aceitou o convite para treinar a maior seleção do mundo no ciclo da próxima Copa. Dorival virou prontamente alvo da CBF depois que Edinaldo Rodrigues voltou ao comando da confederação na última quinta-feira. O primeiro ato do presidente foi entrar em contato com Júlio Casares, presidente do São Paulo, e avisar que gostaria de contratá-lo. Dorival Júnior ouviu também que em caso de novas eleições presidenciais da CBF, terá o apoio de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol e favorito para suceder Edinaldo Rodrigues. As conversas com Edinaldo deram segurança para Dorival. Enquanto isso, o treinador já havia comandado 3 treinos no CT da Barra Funda para 2024, 2 no último sábado e 1 nesse domingo. Em tal situação também, Dorival Júnior também teve se isolado e evitado contatos com pessoas além daquelas que são do seu convívio diário. O treinador optou por manter silêncio para tomar a decisão com seus familiares e as pessoas com quem ele trabalha. A briga jurídica que Dorival pode se meter na CBF é considerável. Recolocado na presidência na última quinta-feira por decisão do Supremo Tribunal Federal, Edinaldo Rodrigues tinha sido destituído do cargo no dia 7 de dezembro, como determinado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Desde então, a entidade vivia dias turbulentos nos bastidores. Houve até a possibilidade de uma nova eleição ser marcada para definir o substituto do Edinaldo. Entre 8 e 10 de janeiro agora, uma comitiva da FIFA vai para a sede da CBF se reunir com o agora antigo interventor José Perdiz e Edinaldo, de volta ao poder da confederação. Dorival Silvestre Júnior, nascido em Araraquara no dia 25 de abril de 62, é um treinador e ex-futebolista brasileiro que atuava como volante. Atualmente é um treinador de futebol e vai receber a maior proposta da sua carreira. Enquanto jogador, como clubes profissionais, jogou em Ferroviária, Marília, Guarani, Avaí, Joinville e São José do Rio Preto, Coritiba, Palmeiras, Grêmio, Juventude, Matonense e Botafogo de São Paulo. Começou a carreira em 2002 como técnico justamente com a Ferroviária. Formado em Educação Física, Dorival, então auxiliar técnico no Figueirense, aceitou o desafio por amor à Ferroviária e já havia estreado exatamente no estádio bem familiar, o Parque Antártica. Ele começou a treinar o Figueirense, depois Fortaleza, Criciúma e Juventude, Sport e Avaí
Havaí e São Caetano, tendo uma ascensão na equipe do Anacleto Campanella, indo ao Cruzeiro e tendo um crescimento no cenário nacional. Depois foi pro Coritiba e daí foi pro Vasco da Gama, conseguindo seu primeiro título de Série B de 2009. Foi no Santos também que ele conseguiu conciliar o seu maior trabalho, fazendo a equipe dos meninos da Vila jogarem bola como ninguém, como nenhuma outra havia conseguido naquela época. Um combinado muito talentoso de Neymar, Ganso, André e tantos outros grandes craques que chocaram o planeta, não só o Brasil, fizeram o Santos ser campeão tanto da Copa do Brasil e ter o elenco base para enfim conseguir com Muricy Ramalho a Copa Libertadores da América em 2011. E foi nesse período que ele teve uma briga com agora o comandante ou capitão de uma seleção que ele vai ter que comandar. Vamos ter o reencontro inesperado entre Neymar e Dorival. Pois é, isso realmente vai acontecer. Mas você lembra realmente dessa briga? Calma que você não precisa voltar no Google, eu refresco tua memória. Durante uma partida contra o Atlético Goianiense, Neymar se desentendeu com Dorival após o treinador impedi-lo de cobrar um pênalti. A revolta do astro ainda seguiu para os vestiários, o que gerou uma enorme repercussão à época. E no fim das contas, o Dorival Júnior acabou demitido do Peixe. Em entrevista ao site GE tempos depois, Dorival lembrou do episódio e revelou os bastidores de como a situação levou à demissão do clube da Vila Belmiro. O ex-comandante santista ainda disse que não se arrepende do que fez à época. Respeito muito o Ney, ele sabe disso, tem um carinho especialíssimo pelo Neymar, mas naquele momento eu tinha que ter tomado aquela decisão, e tanto é que eu saí do Santos. Tinha uma multa contratual e eu não quis essa multa, mesmo sendo mandado embora pela diretoria, porque eu não me via no direito de receber aquilo. Queria sair do Santos numa boa. Eu tinha um relacionamento muito tranquilo com o presidente, e quando eu coloquei pra ele a necessidade da gente mostrar que a reação do atleta não poderia interferir na história da entidade, o atleta não pode nunca ser mais importante do que a entidade em momento nenhum, jamais. A disciplina tem que imperar sempre. O presidente entendia de uma outra forma. Eu falei, se o senhor entender desse jeito, eu não tenho como ficar à frente do trabalho de um grupo. Não adianta eu ficar aqui como sendo o seu treinador. E isso basicamente marcou. Dorival também lembrou de outra rusga e outro episódio em que esteve envolvido em outro atrito com outra estrela, Paulo Henrique Ganso. Em certo jogo entre Santos versus Santo André, Ganso recusou-se a sair do gramado. Só que nessa situação, Dorival acabou dando razão pro seu ex-comandado. Realmente é muito diferente. Eu me lembro da minha época do atleta. Toda e qualquer decisão de um treinador, podendo estar certo ou não, ela jamais será contestada. Com relação ao Ganso, eu entendo como normal. O Ganso, quando teve uma falta bem ao lado do banco, ele tinha falado que estava super cansado. Era o único jogador que estava segurando bola. E eu falei que não ia mexer. Eu não ia tirar, porque ele estava segurando. E de repente, quando veio uma expulsão da gente, eu tive que tirá-lo. Não me lembro quem que eu ia colocar. Eu estava ali, sinalizei pro Ganso e ele falou que não ia sair. Tivemos brigas durante os últimos 10 minutos, mas no final resolvemos. A mesma coisa do Neymar. Guardo pra vida e tem um carinho especial. Dorival vinha do seu auge na carreira, conseguindo Libertadores e Copa do Brasil com o Flamengo. O contexto no Flamengo foi bem parecido com o que ele encontrou no São Paulo. Encontrou um elenco sem confiança, dividido e sem um time titular. Em poucos jogos arrumou a equipe e comandou a reação rumo aos títulos. Dorival é um treinador com mentalidade ofensiva. Todos os seus times, vencedores ou não, gostavam de jogar com triangulações, ataques rápidos e diretos. Pense só que o time sempre está jogando pelo chão, mas não fica tocando e tocando. A ideia é passar a bola sempre rápido e pra frente. O São Caetano, vice-campeão paulista em 2007, o Vasco de 2009 campeão da Série B e o Santos de Neymar e Ganso em 2010 são os grandes exemplos de times assim, rápidos e com muito volume de jogo. Os times de Dorival começam as jogadas de ataque a partir do goleiro. Os zagueiros abrem um pouco e um volante busca a bola entre eles. É um movimento chamado saída de 3. Dessa forma, o time joga com os laterais espetados no campo de ataque e meias e ataques próximos para ficarem tocando a bola de forma mais rápida que ele gosta. Dorival é um treinador muito adaptável. Ele não vai chegar com uma ideia pronta, vai buscar se adequar ao elenco. Uma coisa que colocou em vários times foi jogar com dois pontas bem abertos, bem no estilo posicional. Era assim o Atlético Paranaense em 2020. No Santos também foi bem assim. Na segunda passagem com o Giovânio, vivendo grande fase no estilo assim como o Gabigol. Dorival é adepto de uma defesa que jogue com encaixes de marcação. Após perder a bola, a equipe sufoca ao máximo o adversário. Todo mundo tem um alvo e precisa acompanhá-lo até ele não conseguir passar a bola com qualidade. Dorival não gosta de se retrancar e busca ao máximo o resultado. Passou por muitas aperfeiçoações, principalmente quando teve que ficar um tempo afastado de futebol para poder cuidar do seu problema de saúde. É certo que Dorival Júnior, dentre outros nomes estrangeiros, não era bem o ideal, mas ainda assim foi o cara mais recomendável e adaptável a tudo isso. Até porque José Mourinho e próprio Ancelotti se manifestaram sobre a situação. Se liga. No comando da seleção brasileira, Fernando Diniz teve apenas 6 partidas, todas pelas eliminatórias sul-americanas. Foram 2 vitórias sobre Bolívia e Peru, um empate contra a Venezuela e 3 derrotas consecutivas, tanto para a Argentina como Colômbia e Uruguai. O treinador deixa a amarelinha na 6ª posição na tabela das eliminatórias. Podemos dizer com toda
toda certeza que a passagem do Diniz pela seleção, para quem acreditou que seria um divisor de águas, mas no sentido positivo, acabou estando longe de passar por isso. Diniz também passava um dos problemas que o próprio Julius e todo mundo deu crise passava, tendo que conciliar 2 empregos. No caso do Julius eram 3, mas no caso dele 2, que já eram muito difíceis de se conciliar. Campeão da Libertadores com o Fluminense, ele também tinha que tomar cuidado para empossar-se mediante a seleção brasileira. Podemos dizer com toda certeza que a passagem do Diniz é bem esquecível. O estilo de jogo dele é bom, sabemos que tem uma grande projeção, mas o problema é que sem muito tempo para trabalhar, suas equipes ficam atabalhoadas e desorganizadas. E para um Brasil que precisa urgentemente de fazer o mínimo possível para jogar e ao menos se classificar para a próxima Copa do Mundo, o que é bizarro, né? Porque somos a principal seleção do mundo e pensar somente em classificação para a Copa é ridículo. Urge a necessidade de um treinador que tenha um estilo de jogo mais rápido de se assimilar e assim o Brasil inclusive possa se preparar bem para a Copa América, inclusive que vai acontecer esse ano. Após vitória da Roma sobre a Cremonese pela Copa da Itália, o técnico falou sobre estar entre os nomes especulados pela imprensa para ser o novo treinador da seleção, mas deixou claro que não foi procurado por dirigentes da Canária. Sobre o Brasil, eu não sei se é verdade o interesse. Eu não sei se sim, nem sei se não, porque ninguém de lá falou comigo. Eu falei com meu agente que até o momento em que soubemos se a Roma está interessada que eu fique aqui, não quero que ele fale com ninguém. E se falar, disse pra ele não me dizer, porque não quero saber. O nome de Mourinho e de outros renomados técnicos do futebol mundial começaram a ser ventilados à seleção após a renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid. Antes confirmado no cargo de comandante da Canarinho pelo presidente Edinaldo, destituído do cargo e retomado, o italiano estendeu o contrato com os merengues até junho de 26. O Ancelotti chegou a se manifestar publicamente sobre as negociações que ocorreram com a CBF após renovar o seu contrato. Em entrevista coletiva na terça-feira do Rio de Janeiro, na Espanha, o treinador italiano revelou que teve de fato contato com Edinaldo Rodrigues, presidente em exercício à época, mas ressaltou que não existia um acordo extraoficial para comandar o Brasil. Nas palavras dele, a realidade é que todos sabem, o Real Madrid também. Eu tive sim contato com o presidente da Federação Brasileira daquele período, que era Edinaldo Rodrigues. Tenho e quero agradecer a ele, porque mostrou muito carinho e interesse de que eu treinasse o Brasil. O comandante da equipe merengue se disse honrado de ter recebido o convite público e explicou o porquê de não ter fechado com a Confederação Brasileira à época. Isso me deixou muito orgulhoso e muito honrado, mas tudo isso estava pendente da situação que eu tinha com o Real Madrid e que era clara para todos. O Real anunciou a renovação com Ancelotti no dia 29 de dezembro de 23. O novo contrato vai até o meio de 26, fim da temporada 25-26 na Europa. Não precisa nem justificar, Ancelotti. Sabemos que o erro é do Edinaldo. Se você não disse sim e ele simplesmente supôs do nada, da cabeça dele, que você viria a ser o treinador, a culpa realmente não é sua. Perguntado certa vez sobre a seleção brasileira, parece que o Dorival adivinhava que isso iria acontecer. Olha o que ele falou: não podemos nos curvar à safra estrangeira. Temos treinadores brasileiros competentes e eu acredito que todos eles têm a capacidade de colocar o Brasil nos trilhos. Sabemos muito bem que o momento não é bom e que a fase está longe de ser boa, mas ainda assim acredito no potencial de nós, treinadores brasileiros. Sempre dizem que são os estrangeiros que fazem os melhores trabalhos, mas esquecem que nós brasileiros somos sempre os percussores de grandes trabalhos. Somos a safra, a raiz do futebol e por isso que confio em um dos nossos. Qualquer treinador brasileiro que assumir vai dar conta do recado. E durante isso o Brasil já sabe qual pedreira vai lidar, já sabe qual caminho terá de percorrer para buscar o seu 10º título da Copa América em 24. A próxima edição do torneio será disputada nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho, com 16 seleções das Américas do Sul, Central e Norte. O chaveamento foi definido por sorteio na última quinta-feira, mas o Brasil ainda não sabe quem enfrentará na estreia. O adversário sairá do duelo entre Costa Rica e Honduras, que acontece em março de 2024. São exatamente 4 grupos com 4 seleções cada. As 2 melhores avançam para o mata-mata. Quartas, semis, final e a disputa de 3º lugar são jogadas em partida única. Um eventual clássico entre Brasil e Argentina, atual campeão do torneio, só poderá ser disputada na final, independentemente se as seleções se classificarem no 1º ou 2º lugar da chave. É sinceramente bem difícil acreditar em dias realmente muito melhores para a seleção, principalmente se olharmos bem que tudo isso está sendo um mero improviso. A seleção brasileira não teve nenhuma responsabilidade, isso como CBF, com seu próprio torcedor, que acompanhava a fundo e a ferro e fogo, podendo ver oportunidade de ser mais feliz. A seleção brasileira é bem desorganizada, muito mais por contar com carência de algumas posições, jogadores que não se adequam tanto quanto às vezes em seus clubes e precisam quanto antes passassem a repaginar e sim se modificar perante o cenário de uma equipe emergente que precisa o quanto antes vencer para permanecer na zona de classificação para a Copa do Mundo. Vale lembrar que o Brasil segue longe de ser realmente ameaçado de sair dessa zona, afinal tem muitas equipes muito piores que o Brasil no cenário sul-americano, mas é lícito postular e válido lembrar que o Brasil nunca entra para ficar entre os últimos, sempre entra para brigar entre os primeiros, por mais que nos últimos anos estamos simplesmente sem Copa do Mundo. Em momentos de Copa América, mesmo se a seleção não jogar tão bem, é sempre marcada a trajetória do Brasil com pelo menos uma ida para as semifinais ou final. Em raríssimos momentos a seleção passou tanto papelão que nem chegou a fazer parte disso. É natural que a desconfiança seja gritante e que principalmente a
haja uma desconfiança por parte dos torcedores. Mas talvez com o Dorival a gente possa realmente achar a luz no fim do túnel, que é o que tanto o brasileiro precisa para poder enfim voltar a falar pra frente Brasil. O que você achou de Dorival Júnior na seleção brasileira? Acha uma boa aposta, um bom nome? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou o Zefute, obrigado por ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos vocês sem exceção. Eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, valeu!